Epa, beleza. Nesse vídeo vocês vão ver personagens. Como criar personagens. Depois da introdução. Os personagens vão ser em 4 tópicos: protagonista, antagonista, coadjuvantes e vamos chamar de figurantes, que nem é no cinema, para ficar fácil de entender. Vamos começar pelo protagonista. O protagonista, ele é como se fosse o mocinho da história. É em torno dele que a história gira. Deixa eu ver se eu acho uns exemplos para ficar mais fácil. Tipo o Goku no Dragon Ball, ou Naruto no Naruto, ou Seiya nos Cavaleiros do Zodíaco. Ele é o personagem principal, o protagonista. Mas ele não necessariamente precisa ser um personagem do bem. Ele pode ser um vilão. Tipo no Samurai X. No começo o Batosai ele era um retalhador. E um retalhador hoje em dia seria visto como um vilão. Deixa eu ver um outro exemplo. De um protagonista que seja meio badass. Bom, eu não lembro outros exemplos, mas dependendo da sua história, o protagonista ele pode ser do mal e depois ficar do bem, ou ser do bem e depois virar do mal. Assim vai. Quando eu vou construir um personagem, existem 2 formas, na verdade. A primeira é a partir da história que você já tem, e a segunda é fazer o personagem e depois fazer a história. Tipo, pensar eu quero uma história sobre robô. Eu estou pensando em criar uma história sobre robô, mas você ainda não fez a história, só tem uma ideia na sua cabeça. Você vai, faz um personagem que lida com robô, e aí você faz a história, e aí beleza. Ou então você já tem a história pronta, e só falta encaixar os personagens. Sobre o protagonista, cada um é de um jeito. O mais legal é que eles sejam diferentes dos demais personagens da história, e que você tente fazer ele sempre mais quanto mais diferente dos personagens principais que já existem. Por exemplo, sei lá, deixa eu ver, um mangá ou um anime. Sakura, do Sakura Card Captor, ela é diferente da menina lá da Sailor Moon, que eu esqueci o nome dela. Puta, aí ferrou, agora o exemplo tá dando um branco. Vou dar uma pausa e já volto. Os personagens vão ser em 4 tópicos: protagonista, antagonista, coadjuvantes e vamos chamar de figurantes, que nem é no cinema, para ficar fácil de entender. Vamos começar pelo protagonista. O protagonista, ele é como se fosse o mocinho da história. É em torno dele que a história gira. Deixa eu ver se eu acho uns exemplos para ficar mais fácil. Tipo o Goku no Dragon Ball, ou Naruto no Naruto, ou Seiya nos Cavaleiros do Zodíaco. Ele é o personagem principal, o protagonista. Mas ele não necessariamente precisa ser um personagem do bem. Ele pode ser um vilão. Tipo no Samurai X. No começo o Batosai ele era um retalhador. E um retalhador hoje em dia seria visto como um vilão. Deixa eu ver um outro exemplo. De um protagonista que seja meio badass. Bom, eu não lembro outros exemplos, mas dependendo da sua história, o protagonista ele pode ser do mal e depois ficar do bem, ou ser do bem e depois virar do mal. Assim vai. Quando eu vou construir um personagem, existem 2 formas, na verdade. A primeira é a partir da história que você já tem, e a segunda é fazer o personagem e depois fazer a história. Tipo, pensar eu quero uma história sobre robô. Eu estou pensando em criar uma história sobre robô, mas você ainda não fez a história, só tem uma ideia na sua cabeça. Você vai, faz um personagem que lida com robô, e aí você faz a história, e aí beleza. Ou então você já tem a história pronta, e só falta encaixar os personagens. Sobre o protagonista, cada um é de um jeito. O mais legal é que eles sejam diferentes dos demais personagens da história, e que você tente fazer ele sempre mais quanto mais diferente dos personagens principais que já existem. Por exemplo,
sei lá, o deixa eu ver, um mangá, um anime. Sakura, do Sakura Card Captor, ela é diferente da menina lá da Sailor Moon, que eu esqueci o nome dela. Puta, aí ferrou, agora você sempre tá dando um branco. Vou dar uma pausa e já volto. Agora eu tô aqui com o nosso personagem, com o nosso protagonista, o que vai entrar na história que a gente tá criando aqui no YouTube, que chama Beijo da Vitória. O nome desse personagem é Magnus. Ele é o personagem principal. Aquele que eu falei sobre as características refletirem no personagem, dá pra ver que ele tem pelo rosto dele, a barba e tal, dá pra ver as características dele. O que ele veste, o que ele usa também, o jeito que ele é. Personalidade também reflete deixa bem visível o que o personagem, o que foi escrito pro personagem, como ele foi criado e aí depois na hora de ser desenhado ele é exatamente aquilo que ele estava escrito que estava escrito sobre ele. Por exemplo, esse personagem é um personagem que não gosta de se machucar, mas é um personagem que vive em 2017, 2018 e ainda usa armadura medieval. É uma coisa bem estranha. Mas se você parar pra pensar em um personagem, em uma pessoa que não gosta de se machucar, usar uma armadura é algo até relevante. Aqui tem alguns elementos que fazem ele ficar característico, que fazem ele ser tipo, que é bem dele mesmo, tipo, o Mario também faz isso, que é aquele Vzinho de vitória, mas ele também faz aqui com um dedão pra lá. Nossa, olha minha mão, que feio, preciso dar uma podada. Tô todo estranho, tô doido. Aqui também tem coisa que é característica dele, que é esse chifrinho. Apesar de eu falar que tipo, um personagem bonzinho que é malvado, depois fica bonzinho, ou é bonzinho e depois fica malvado. Esse tem mais ou menos essa vibe. Ele tem chifrinhos de demônio, mas não é um demônio nem nada do tipo. Mas ao decorrer da história pode ser que ele passe para um lado ou passe para o outro, tipo yin yang, essas coisas. Outra coisa que caracteriza bem um personagem que não gosta de se machucar é esse escudão. Ele usa uma roupa medieval, só que ao invés de ter uma arma tipo de corte, que nem uma espada, uma lança, ou uma arma, sei lá, uma arma para atacar, ele na verdade usa uma arma de defesa, usa um escudo. Não sei se fala arma de defesa, que ele usa um acessório de defesa dele, o item que compõe a armadura dele é um escudo. Acho que eu posso chamar um escudo de arma. Faz tempo que eu não jogo RPG, não sei como é que descrever certinho como é que é. Aqui tem o nome dele, Magnus. Sempre que vocês forem criar uma história, sempre pensem tipo em fazer o personagem, a personalidade dele, a roupa dele, o rosto, essas coisas, tudo envolvendo a história em si, envolvendo o roteiro. Ele tem que refletir aquilo que ele foi criado. Tem que refletir aquilo que ele é. Se você pegar como exemplo o Batman ele é o personagem que ele vive como se ele vivesse um eterno luto, como se ele vivesse num velório eterno. Ele está sempre de preto, e até a roupa dele é preta, né, cinza e preta, às vezes é preta, às vezes é preta e cinza. Mas enfim, é uma roupa que lembra duas coisas. Uma é a morte dos pais dele e outra é o medo que ele sente de morcego. E ele queria que esse medo fosse passado para os inimigos dele. Então reflete no que ele é, a personalidade dele, aquilo que ele foi escrito, aquilo que foi escrito do personagem, tanto no roteiro quanto na criação dele, reflete no personagem de como ele é, tipo no que ele veste, o jeito que ele é, essas coisas e tal. E é assim que funciona o protagonista. A história gira em torno dele e ele gira em torno da história. Um depende do outro. Não dá pra imaginar uma história tipo Naruto sem Naruto e Dragon Ball sem Goku, ou Seiya sem ou Cavaleiro do Zodíaco sem o Seiya. Um vai depender do outro. Ambos dependem um do outro. O que mais que eu posso falar sobre esse personagem? Bom, a história já está no blog. Depois eu vou escrever, vou fazer um roteiro daquela história. E eu também vou colocar no blog. Eu vou colocar esses esboços. Isso aqui é só um esboço. É só uma base de como vai ser. Eu vou colocar tudo no blog depois. Depois eu vou fazer uns desenhos finalizados. E também vou pôr no blog. Aí ele ficou corpo bem grandão, tinha que fazer um pouco menor.
Mas tá bom, para esboço tá bom. Vou colocar o esboço de todos os personagens. Vou colocar o desenho finalizado de todos os personagens. E vou colocar a história em quadrinho também lá no personagem. Que a gente vai fazer depois. Que cada vídeo é um pedaço, aí chega no final vai formar uma história em quadrinho, gastando pouco dinheiro. Bom, é isso. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Lembrando que eu sou meio ruinzinho para fazer vídeo, mas os vídeos eles cumprem seu papel. Eles ajudam as pessoas a verem meus desenhos. Então tá valendo. Mesmo não sendo o melhor vídeo do Brasil, o melhor vídeo do, sei lá, do bairro, mas cumpre o seu papel. Ajuda as pessoas a visualizarem o meu trabalho real, que é desenho e poesia. Então dá uma olhada no blog. Deixa um like, se inscreve no canal se tiver gostado. Se não tiver gostado, deixa um like também, que isso é bem legal. Já fiz isso em alguns vídeos, eu deixava like quando eu não gostava. Mas é meio idiota. Não, brincadeira, só faz isso no meu vídeo, eu nunca fiz isso. Mas faz isso no meu, vai ficar legal. E é isso, fui.